Como pode o Evangelho, como pode as boas novas da salvação trazer divisão, traição, promover rupturas? Esse não é o propósito de Deus. Muitas pessoas leem os Evangelhos e esquecem de ver nos Evangelhos as advertências, as profecias de Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com você sobre uma profecia de Jesus que vai acontecer e que já aconteceu 750 anos antes de Jesus Cristo, no tempo do profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías. Olha o que está escrito em São Mateus capítulo 10, o verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, guarde essa frase, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O Evangelho é para unir. O Evangelho é para salvar a todos. Mas quando dentro de um lar, um familiar aceita, o outro não aceita ou rejeita, torna-se uma espada que divide. Aqui em Miqueias capítulo 7, do verso 5 até o verso 7 está escrito: não creiais no seu amigo, não acredite no seu amigo, nem confieis no seu companheiro, mesma coisa. Cuidado, guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Cuidado com a sua própria esposa. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. No tempo de Miqueias, essa profecia se cumpriu. Havia tanto pecado, tanta abominação, tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta idolatria, tanta maldade no coração do povo de Deus, que havia ruptura dos laços familiares, uma das coisas mais sagradas aqui na terra. E Jesus, pegando essa profecia, disse assim: chegará um tempo, quando a lei de Deus for invalidada e quando a verdade for colocada em jogo, muitos abandonarão a fé. E quem serão esses? Muitos serão amigos, mas pior ainda, muitos serão familiares. Cônjuge vai abandonar o outro cônjuge, filhos vão abandonar os pais, trairão os laços sanguíneos, trairão a fé comum. Então, está escrito, nesse tempo precisaremos desprender-nos, nesse tempo deveremos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Então nós não podemos ter um vínculo familiar acima do nosso vínculo com Deus. O profeta dá a receita do que nós devemos fazer, o que ele fez. Eu, porém, olharei para o Senhor. Olhe para Deus. Sabe, eu fico preocupado quando eu vejo assim um apego excessivo, acima do apego que deve ter a Deus, para com os filhos, para com os pais, para com os irmãos, para com o cônjuge. Ninguém deve ocupar o lugar de Deus, ninguém, mesmo que tenha a nossa carne, o nosso sangue, ninguém. Eu olharei para o Senhor, eu esperarei em Deus, o Deus da minha salvação. E ele diz: o meu Deus me ouvirá. No final de tudo, no final das contas, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Não é entre você e o seu filho, não é entre você e o seu pai, não é entre você e o seu cônjuge, é entre você e Deus.
E Jesus disse que haverá um tempo, quando a lei de Deus for invalidada e quando o cerco apertar, quando vier as provações, as pessoas trairão os seus familiares por causa da segurança. E nós temos que já aprender a nos apegarmos a Deus tão fortemente que, se necessário for, nos desprender de mesmo daqueles que têm a nossa carne, o nosso sangue, nós teremos que fazê-lo. Então essa profecia que se cumpriu no tempo de Miqueias vai se cumprir no tempo do fim. Haverá traições, haverá rupturas, haverá o abandono. Por isso, desde já, é sempre bom lembrar que Deus deve ser o primeiro, o melhor e o único em nossa vida. É lógico que nós amamos nossas filhas, nossos filhos, nossos genros, para quem tem noras, nosso cônjuge, a esposa, o marido, nós amamos a nossa carne, o nosso sangue, o nosso ninho. Mas se um dia eles nos traírem, eu ficarei com a verdade, eu ficarei com Deus, eu ficarei com a salvação e você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a permanecer tão arraigado a Jesus, que quando vier o tempo de angústia e se algum familiar teu abandonar a fé, você jamais abandone o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã meditamos um pouquinho, Senhor, sobre essa profecia de Jesus, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pai eterno, Pai querido, que a nossa fé esteja arraigada em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer no final de todas as coisas, é entre nós o Senhor, é entre eu e o Senhor, é entre quem ouviu essa palavra e o Senhor, porque a salvação pertence a Deus. Então, como Miqueias, que nós decidamos hoje, eu olharei para o Senhor, eu esperarei no Senhor e o Senhor me ouvirá, porque Ele é o meu Salvador. Que o Espírito Santo esteja conosco, com a nossa família, nossos filhos e filhas, com o nosso cônjuge, que ninguém se aparte da fé. Mas se um dia, Senhor, alguém se apartar da fé, que nós nos mantenhamos firmes em Jesus para a eterna salvação, porque a salvação continua sendo pessoal. Abençoa o teu filho e a tua filha que ouviram e viram essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.